Então vem com a gente, porque a gente estava estudando o diagrama de Venn, então precisamos, Vem treinar. Vem treinar. Tá, primeiro vamos revisar. Vem revisar. Você vem revisar, depois a gente vem resolver exercício, depois vem corrigir e aprendeu. Bem facinho. Vem praticar. Vamos à revisão da nossa aula de número 4. Qual foi o assunto que a gente estudou, né? Então, diagrama de Venn. Vamos relembrar as suas particularidades. Diagrama de Venn é um sistema de organização de conjuntos, né? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com a ideia dos conjuntos numéricos. E aí, nessa organização, nós vamos trabalhar a questão de colocar esses números dentro, de elementos dentro de uma circunferênciazinha. Então, lá dentro nós vamos dispor esses valores numéricos. Lembrando que eles podem ser valores quantitativos, ou seja, eles vão quantificar um valor, um número de pesquisados, ou ele pode ser mesmo aqueles elementos soltos, tá? Então, o diagrama de Venn serve para esses dois modelos de organização. O elemento solto, cada um elemento disperso, ou o agrupamento total, que é aquele caso que nós trabalhamos dos problemas, quando ele dá um quantitativo total. Beleza, e aqui as dicas, sobre o diagrama de Venn. Primeiro, para resolver um diagrama de Venn, a gente deve começar pelas interseções. Então, a gente começa pelo meinho, pelo miolinho, Segundo, a gente desconta aquilo que se tem em comum. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo com 3 opções, Opção X, opção Y, opção Z, seja de esporte favorito, como a gente viu, seja de grãos, do plantio de grãos, a gente viu alguns exemplos. Toda vez que você for começar a desenrolar uma questão, você vai começar por aquilo que você tem em comum nos 3, nesse caso, Então, esse vermelhinho aí é o que tem nos 3 elementos, nos 3 conjuntos. Beleza. Uma vez que você já colocou ali no meio, às vezes pode ser que não tenha, Tem situações que não tem. Aí você vai fazer o quê? Aqui, ó, o que tem em comum. 2 a 2. 2 a 2, Só que aí, descontando o que já tem aqui, você vai fazer o que sobrou aqui, certo? E isso você vai fazer 3 vezes, ó. Você vai fazer aqui, Descontando o que tem aqui, vai colocar aqui. E você vai fazer também aqui, colocando, o desconto e resposta. Depois, então esse é o passo a passo, Aí depois depois a gente vai para a parte geralzona, E sempre descontando o que você já tem em determinado lugar. Que nem aqui, ó, você vai ter que descontar isso aqui, Tudo que já foi colocado aqui, você desconta para colocar o valor aqui no Y. Com isso, a gente vai conseguir saber quem gosta apenas de Y, apenas de X, apenas de Z, quem gosta de pelo menos 2. E aí, cuidado com pelo menos 2, tá? Porque pelo menos 2 pode ser 2, 3, 4, são valores maiores. Então tem que ter cuidado nessa hora. Mas o diagrama de Venn, ele é muito interessante de se resolver. E aí fica um detalhe para vocês. São 2 situações práticas por diagrama. A primeira situação, quando eu tenho elementos soltos, tipo conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Elemento B, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque quando eu tenho isso aqui, automaticamente eu já vejo que o 3, o 4 e o 5 já estão... Em comum, Já está em comum. E aí fica aquela ilusão de que eu não subtraí o elemento, Mas aquela subtração que eu faço é de um total. Por exemplo, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos. 2 são iguais, então sobrou 3. Mas se eu fosse quantificar, ia sobrar 3. É o que nós fazemos lá naquela questão onde tem problemas, De alunos que leem o livro A, livro B, esportes favoritos, grãos. Nesses problemas, tem esses descontos também. Verdade. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes, E aí, sim, você fazendo esses descontos, você vai chegar às conclusões que o exercício está pedindo, tá? Então, vem com a gente, que é hora de praticar. Até daqui a pouco. Nas atividades de sala, a galera veio com gosto, A gente chamou e veio mesmo. Resolveu tudo direitinho, no tim-tim-tim, bem certinho. E agora a gente vai só fazer a correção para você conferir aí as suas respostas com certeza corretas. Então vamos lá. Bora? Então lá, atividade de sala, hora da resolução. Vamos ver. Questão de número 1. Numa escola, verificou-se que dos alunos consultados, 120 gostam de matemática, 180 gostam de português,
40 gostam de português e de matemática, e que 110 alunos não gostam nem de português e nem de matemática. Desse modo, é correto afirmar que o número de alunos consultados nessa escola foi de... Muito tranquilo, muito fácil, né? Então a gente já foi anotando aqui, à medida que o professor Maurício foi falando, os 120 gostam de matemática, os 180 de português. Não sei, isso aqui não tá me cheirando muito bem, acho que tá meio... Não, essa turma aí é uma turma do terceiro ano, se preparando para o Enem, e eles estão afinados. Não, eu tô falando porque gostam mais de português do que matemática? Mas é porque eles gostam mesmo. Acho que não, acho que tá errado. Será que tá errado? Os 40 gostam de português e matemática, então a gente já sabe que quando tem a palavrinha, o conectivo aqui é porque é interseção. E ainda fala que os 110 não gostam de nada, nem de português, nem de matemática. Podem gostar de história, geografia, biologia, outras educação física, áreas aí do conhecimento, tá certo? Eu acho que é educação física. Vamos lá então? Vamos resolver? Vamos. Então, beleza. Então a gente vai fazer um conjunto universo. Por que um conjunto universo, né? Porque além dos alunos que gostam de português e matemática, nós temos um grupo de alunos que não gosta de nenhuma das duas. Olha 110, aí, né? Então a gente tem que jogar aqui fora, certo? Isso, ele pertence ao universo entrevistado dos alunos, mas ele não respondeu ao item A nem ao item B, né? Matemática e português. E aí a gente vai começar, como sempre, por onde? Pela interseção, né? Então, a gente voltando aqui, 40 gostam de matemática e português. Então, agora a gente vai começar os descontos. Ó, 120 matemática. 120 matemática. Tirou 40, sobrou? 80. 80, beleza. Aqui é legal para a explicação daquela questão do elemento e do quantitativo, né? Se eu fosse colocar aqui o nome dos alunos, ia ficar meio complicado. Imagina colocar João, Mateus, Marcos, Lucas, tal. 80 nomes, né? 40 já estão em comum entre matemática e português. Tá? Por isso aqui é só o quantitativo numérico mesmo. E aí alguns não estão entendendo por que não colocam 120 aqui. Porque gente, 120 é o círculo, a circunferência toda, é a matemática. Quando você somar o 40 com 80, 120. Vai dar o 120 da matemática, tá? Perfeito. Então é esse o entendimento, tá bom? Vamos agora, português. Português 180, já tem o 40, sobram? 140. 140, então beleza. E focando aqui de novo que aqui é português, ó. Então tudo isso tem que totalizar 180 de português, tá certo? Certo. Aí agora sim, agora pergunta, quantos alunos foram pesquisados, né? Isso. Consultados na pesquisa da escola? Então a gente pode começar aqui pelo maior, como sempre, né? 180 já é o próprio português. Aí a gente soma com quem? Uma vez que a gente já colocou isso aqui, a gente vai somar com 80. E claro, tem que somar os 110. Eles não optaram nem por português nem matemática, mas foram ouvidos, né? Foram selecionados para a pesquisa, então foram consultados. Tá certo? Certinho. Somando aí 180, 80, 110, 370. Essa é a minha resposta final, o meu total de alunos consultados. Beleza. Muito fácil, né? Bacana, tranquilo. Isso aqui a gente tem duas opções, né? Matemática e português, mas vamos fazer em determinados momentos com 3 também opções. E essa estratégia de somar tudo do grupo maior, ele ajuda muito, principalmente quando são 3 grupos, não é? E aí você fica bem atento a esse detalhe, tá? Mas é interessante você destacar para não somar números demais. Então vamos lá para a questão de número 2. Bora ver. Uma pesquisa foi realizada para conhecer o hábito de cultivo dos agricultores de Rondônia. A pesquisa obteve os seguintes resultados: 40% dos entrevistados cultivam soja, 25% cultivam milho, 33% cultivam café, 20% cultivam soja e milho, 5% cultivam milho e café, 19% cultivam soja e café, e 2% cultivam os 3 grãos. Então, bora começar, né? Aí ele falou, né, que a pesquisa foi realizada para conhecer o plantio, né, o hábito do plantio dos agricultores aqui em Rondônia. Então, a gente vai ainda ter algumas perguntas, vamos lá. Qual a porcentagem de entrevistados que não cultivam nenhum desses 3 grãos? Qual a porcentagem de entrevistados que cultivam cultivam soja e milho e não cultivam café?
Qual a porcentagem de entrevistados que cultivam pelo menos um dos 3 grãos? E aqui é legal, tá? Quando ele fala pelo menos um dos 3 grãos, já tem uma abrangência bem legal aqui. Pelo menos um dos 3, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Quer dizer, qualquer um que cultiva já está servindo. Já está servindo. Então, quando você achar ali a letra A, você já responde a letra B, a letra C automaticamente. Então, bora ver, vamos fazer as nossas circunferências aqui, né? E não precisa ser milimetricamente correto, mas... Né? Aí a galera pergunta, mas professores, está em porcentagem, eu posso colocar assim lá no meu diagrama? Pode. Aqui fica até mais fácil, porque qual que é a porcentagem total, final? Que talvez tenha alguns alunos ficado na dúvida, né? Aqui, ó, final é 100%. Né? Então vamos começar pelo miolinho? 2% cultivam os 3 grãos? Os 3. 2%. A gente vai ter que estar voltando aqui, tá? Porque não tá lá a informação. 19 cultiva soja e café. Vamos colocar as letrinhas aqui, né? Isso. Soja, milho, café. Então cultiva soja e café? Soja e café aqui, né? Isso. Soja e café. 19 já tem 2? 17. 17. Vamos lá agora. 5%. 5% cultiva... Milho e café. Milho e café. Milho e café aqui, né? Isso. Já tem 2, sobrou? 3. 3, beleza. E aí, 20% cultiva soja e? Soja e milho. Soja e milho. Aí, soja e milho tá aqui, ó. Soja e milho. 20 tira 2? 18. 18. Agora vamos para aqueles que são falando só de um produto, né? Isso. Vamos lá. 33 cultiva café. Aí, café tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vou pegar até outra cor aqui, ó. Café tá aí, ó. 33, né? Eu vou tirar aqui 22, né? 22, então fica 11, né? Isso. Beleza. Aí agora vamos pegar outra corzinha aqui. Agora eu quero 25 é o milho. Olha que legal, 25 é o milho. Aí tem aqui, ó. Eu tenho aqui 23, né? Então vai sobrar apenas 2. E aí, vamos pegar outra corzinha. 40 é soja. 40 é soja, então soja é tudo isso aqui, né? Isso. Olha aí, vai ficar... então já tem 37? 20 com 17, 37. Então, 3 apenas, né? Beleza. Agora vamos às respostas? Vamos lá nas perguntas e respostas? Vamos ver. Acho que é aqui, né? Antes. Voltando. Isso, vamos lá. Qual a porcentagem de entrevistados que não cultivam nenhum desses grãos? Então vamos ter que somar lá tudo. Tem que saber primeiro quem cultiva grãos, né? E aí, a gente pode começar por quem? A gente pode começar por um aqui, soja, que já tem maior, né? 40, então soja vai... A soma, né? Vamos fazer aqui em cima a soma. 40 mais, aí vamos olhar aqui, né? 40 já é soja. Já foi soja. Então é isso aqui. Então tem que somar mais com 11, 3 e 2? Isso, então 16. Isso, então vamos lá. 40 mais 16, para trás. Oh, desculpa. Aí. 40 mais 16? 56. Mais... Ah, não, tá certo, Não, já é o tudo. total, desculpa. Achei que eu estava somando ainda, faltando alguma coisa. Então, igual a 56%. Nós estamos falando de porcento. Então, agora aqui a gente vai ter que fazer o 100%, que é a totalidade, menos 56%, ou seja, 44% é a quantidade de pessoas que não cultiva nenhum desses grãos. Pode cultivar algum grão? Pode, mas não é soja, nem milho, nem café. Deve ter gado de corte, gado de leite. Vamos lá então, agora letra B. Qual a porcentagem de entrevistados que cultivam soja e milho e não cultivam café? É bom a gente olhar o diagrama, né? Isso. Soja e milho. Ah, soja e milho é aqui, né? É tudo isso aí. É 20. Só que não pode cultivar café, então a gente tem que tirar isso aqui, né? Isso. Então fica 18. Não precisamos nem muito de... Só observação, 18%. Mas aí também não vai entrar os outros dois lá, que cultivam soja? Ah, não, tem que ser soja e milho, né? Então parte do princípio da interseção, tem que estar igual, a interseção. Isso. Verdade. Tá vendo a atenção nos conectivos aí, como é interessante? E a letra C? Qual a porcentagem de entrevistados que cultivam pelo menos um dos 3 grãos? Quando ele fala pelo menos um dos 3, ele pode cultivar só um, pode cultivar 2 ou pode cultivar os 3. Que foi aquela nossa primeira continha lá de cima, ó. É o 56%, né? Isso. Olha aí que legal. Uma Beleza. vez feito o diagrama, o resto é só mesmo observação e continha. É, só análise, né? Análise do diagrama. E o mais legal é a atenção no conectivo, no E, porque ele faz diferença.
Beleza, vamos na última então? Vamos. Se liga no Enem, olha lá, agora a perguntinha é: os senhores A, B e C concorriam à liderança de um certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, o A venceu com 120 votos, o A venceu com 140 votos. Vamos analisar depois, né? Vamos fazer, ver, a gente vamos vê nas alternativas? Então Vamos lá, ó. 100 votos foi para A e B. Aí 80 votos foi para B e C. E no finalzinho, 20 votos para A e C. Então vamos montar o nosso diagrama, né? Com 3 situações, certo? Vamos colocar, dar nome aqui as nossas circunferências, né? A, B e C. E vamos montando. A gente já sabe que aqui é nas interseções, né? Nas interseções. Ele não falou quem está aqui, né? Não tem. Então a gente não sabe. Mas a gente sabe que entre A e B tem 100. Isso. A e B tem 100. Entre B e C? B e C tem 80. 80. E A e C? Tem 20. Tem 20, né? E aí, o que a gente pode perceber, então? Que o A, agora a gente vai ver aqui o A, o tanto que ele já tem. O A tem né? 120. O A, 120. E o B? O B tem 180? 180. E o C? O C tem 100. E o C tem 100. Com base nessas informações que a gente tirou aqui do nosso diagrama, agora a gente consegue marcar a nossa alternativa correta, né? Vamos lá. Venceu o A com 120? Não, o B que venceu com 180. O B venceu com 180, ele foi quem teve mais votos, né? Então onde tiver venceu, que não seja o B, pode cortar. Isso, venceu o A? Não. Venceu o A? Não. A e B empataram? Também não. Venceu o B? Venceu. Com 180 ou com 140? 180. 180 votos, então a alternativa é a letra E. Perfeito. Um pouquinho na tela aí pra galera apontar aí, fazer as anotações, né, e tudo mais. Belezura. Muito legal, né? A gente sabe que às vezes é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá? Tem diferença, tá? Do difícil para o trabalhoso. Tem coisa que dá trabalho, mas é fácil. Eu já sei como fazer, mas eu suo ali porque né? Agora tem coisa que é difícil mesmo, a gente não sabe nem para que rumo vai. E esse caso aqui do diagrama de Venn, quando você aprende o procedimento de como fazer, ele é muito simples, só que às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer os cálculos, descontar e tal. E atenção, né? Porque tem que ficar bem atento ali e principalmente naqueles questionamentos que vêm com conectivos, o e, o ou, por exemplo, aquela questão lá, eu já ia induzir o aluno a pensar assim, mas e o que está aqui no A e no B, não entra também na conta, porque ele não está lá, não cultiva café, só que ele fala café e soja, ou seja, tem que ser os 2 grãos ao mesmo tempo. E naquela outra lá do pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, tem que ter cuidado também, porque quando ele fala exatamente 1, é só 1. Quando ele fala pelo menos 1, pode ser 1, 2, 3, 4, 5... as palavrinhas mágicas da matemática. Então vamos ao Brincando com os Números. Qual era a pergunta da aula de hoje? Vamos lembrar? Nelson tinha 40 ovos. Ana tem 5 ovos. Carlos terá 50 ovos. Quem tem mais ovos? Quem tem mais ovos? Quem tem mais ovos? O Nelson tinha. O Carlos terá. Então, quem tem realmente é só a Ana. Então, quem tem mais ovos é a Ana, porque não adianta a gente falar do passado, nem do futuro, e sim o que nos leva aqui é o presente, né? E aí é legal porque é uma do site de matemática genial, mas o aluno tem que saber português. Ah, sim, verdade. Porque se ele não souber julgar o verbo, presente, passado, pretérito, conjugar, tal, aí... né? Pois é. Então, faz parte, né? Que matemática também é cultura, é línguas, é um pouco de cada, né? Grata, gente, pela aula, foi muito bacana. Beijo no coração e até a próxima.